Então, nós vamos dar início ao nosso estudo dessa noite do livro Voltei, do irmão Jacó. Nós estamos no capítulo, aqui marcadinho, é o capítulo 16, é o item ante as bênçãos do serviço, ok? Confirmando? Certo. Então, vamos lá, vamos dar início, né? Daqui a pouco estamos chegando no finalzinho do nosso livro. Ante as bênçãos do serviço. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou o generoso. Desdobrar-se-á o serviço doravante em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento. Então, ele, né, iria fazer os trabalhos dele que tinha que ser feito, né, juntamente com os irmãos, como ele fala aqui, né, em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. E, pelo que eu entendo, que está sendo dito a ele, né, que seria junto com aqueles que, quando a época que ele estava encarnado, que ele trabalhou, alguns, né, com o irmão Andrade, né, porque aqui o que foi dito, né, porque não é o irmão Andrade que fala isso para ele, nós teremos que voltar lá para ver, deixa eu ver aqui quem é o irmão. Se eu não me engano, que deve ter sido ou Schutel ou Guilhom que fala para ele. O próprio Bittencourt Sampaio, né? Bem, aí continuando. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento, né? E é interessante isso aqui, quando ele fala que os círculos de vida são de prosseguimento, quer dizer, nós damos continuidade no trabalho, vamos dizer, se iniciamos um trabalho a ser feito aqui, quando passamos para a espiritualidade, muitas vezes nós damos continuidade nesse trabalho, né? Por isso, olha como é interessante. Por exemplo, se muitos de nós estamos na tarefa da evangelização infantil e passa para o outro lado, dá continuidade nesse trabalho de evangelização infantil ou de evangelização de espíritos, né? Dentro, que seja nas reuniões mediúnicas ou qualquer outra atividade. Como ele diz, os círculos da vida que povoamos agora são de prosseguimento. Na experiência humana, temos a semeadura. Na vida espiritual que nos é acessível, começa a colheita. Olha só que sério, né? Então, o que nós estamos semeando aqui, né? Conforme pelo que ele está dizendo, né? O Espírito está dizendo. É o Sampaio mesmo que está conversando com ele nesse pedaço. Né? Isso. Conforme ele está dizendo aqui, como ele diz, na experiência humana, temos a semeadura. Então, aí a gente para e pensa assim, que muitas vezes também a gente fala que hoje o que nós passamos é o quê? Colheita. Mas também o que a gente vai passar lá vai ser a colheita do que semearmos aqui. Entenderam? Quer dizer, ao mesmo tempo é colheita e semeadura, né? Pelo que a gente sempre escuta falar. Que muitas vezes... É um ciclo. É um ciclo, né? Então, como ele fala aqui, é muito interessante. Aqui a semeadura, lá vai ser a colheita. Então, o que eu semear aqui, né? O que eu estiver semeando aqui, eu vou colher lá. No item anterior, ele fala, somos o fruto da nossa sementeira, para sempre. Tanto de lá para cá, como daqui para lá. Daqui para lá, né? Muito, muito legal isso, muito interessante, né? Particularmente, eu falo para vocês, eu nunca tinha parado para refletir nisso daí,
né? Porque a gente eu sempre pensava assim, hoje não é consequência, hoje não é causa, hoje é consequência. Hoje é a colheita. Mas eu nunca parei para pensar assim ao inverso, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Nesse momento, eu vou colher lá. E depois eu tenho que voltar para reparar. Olha só, gente, que coisa, né? Você pode. Fala, Alberto. Aí, nessa tua reflexão, a gente vê que, mesmo num momento difícil, a gente passando por um momento difícil, mesmo dentro da adversidade, a gente tem que semear. Aí que está o segredo da coisa. Mesmo com coisa difícil que esteja passando, mas tu não pode perder a oportunidade de semear. Verdade. Aí a gente pode entender também em relação ao bônus hora, que a gente falou no sábado. É uma ficha de serviço. Então, a frase é fantástica, somos o fruto de nossa sementeira. Então, aqui, o que a gente faz, a gente recebe, né? E aí é aquele feedback constante. E o bônus hora seria a escrituração da sedimentação de nossas experiências. Quanto mais experimentamos as plantações, maiores serão as colheitas. E isso está transmitido, está comparado aí ao que a gente estudou no sábado em relação ao bônus hora. É constante. E tanto de lá para cá, como de cá para lá. É a mesma coisa, só a simbologia é a mesma. O que muda é a nomenclatura. É só a nomenclatura que muda. Fala, Aninha. Não, eu estava aqui pensando nisso. Eu pensei nisso e ela falou. Eu falei, meu Deus, nós não sábado. E agora, hoje, nós estamos falando a mesma coisa em outro livro. Olha aí. Pois é. É isso aí. Né? Como está uma coisa interligada à outra, é muito interessante isso, né? A gente observa, assim, a gente vai estudando, e é bom que a gente vai estudando pedaços, vai parando, vai refletindo, e, perdão, e de repente faz um link com o que já foi estudado ontem, e para nós, né, aquilo fica na nossa mente, a gente trabalhando isso, né? Como eu falei para vocês, eu falei, caramba, olha só, o que eu fizer aqui vai refletir lá, eu vou colher lá. Cara, olha que coisa, né? Porque essa semeadura, a gente, às vezes, diante de uma situação qualquer, às vezes o nosso impulso é de uma maneira. Então, a gente tem que estar muito atento, né, para esse impulso, para os nossos condicionamentos, para as nossas tendências, porque aí tu deixa de semear. Às vezes, um deslize, tu deixa de semear a oportunidade que era para fazer um lado correto. Aí por isso que aí a gente fica refletindo naquilo que muitas pessoas falam assim, olha, nessa encarnação não adianta, eu vou deixar para a próxima. Olha a dificuldade. Caramba, né? A gente, né, muitas vezes fala... A lei de causa e efeito, né? Isso aí, Vera. A lei de causa e efeito. Como as coisas são... nós não estamos soltos aqui, né? Nós estamos interligados por fios invisíveis com o plano espiritual. Olha só como a situação se apresenta, gente. Né? A gente está fazendo esse estudo, ainda está no comecinho e já está na nossa cabeça isso. A gente está interligado, não está aquela coisa solta, reencarnou, está lá. Não. Há uma ligação, né? Há vamos dizer assim, um fio mesmo, um fio invisível. Você fez, ele vai acender. É como, sabe aqueles... eu assisti uma série chamada Grand Hotel. É maravilhosa, né? Eu assisti também. Né? Então, nesse Grand Hotel, aí tinha assim, porque antigamente não tinha aquelas campainhas, era diferente. Espanhol, né? Maravilhosa a série, né? E aí acende a luzinha, quer dizer, a pessoa está lá no quarto e fazia puxava assim uma
Aí acendia a luzinha, aquela coisa toda, né? Então, é a mesma coisa a gente aqui. Olha o que você faz que vai repercutir lá do outro lado. Seja até no pensamento. Né? A gente fala assim, nossa, caramba, pensei uma coisa que reverbera, né? Acho que é reverbera, né? Tchum, aí, cria onda, bate do outro lado, né? É que nem quando você joga uma pedra num lago, aí forma aquela onda, aquele círculo, né? Como a gente percebe, como a gente está ligadíssimo, né? No plano espiritual, né? E aquele é um negócio, por isso que quando a gente chega, não adianta a gente às vezes falar assim, mas eu não sabia que era isso, que era aquilo outro. Ou então a gente tem aquela surpresa, mas era só isso que eu tinha que fazer, né? E aqui ele continua dizendo assim, o favoritismo não existe para o governo universal. Olha só que interessante, né? Enquanto para nós aqui existe essa coisa do favoritismo, tal, aquela coisa toda, para o plano universal isso inexiste. Não mesmo. Quando a gente vê assim, o fulano é mau. Não, não é o mal, porque Deus não criou o mal. Deus criou todos simples e ignorantes. Nesse meio caminho, eu usei meu livre-arbítrio. Ponto. Né? Porque Deus não criaria ninguém para o mal. São as nossas escolhas. Sempre vai bater nas nossas escolhas, no que eu queria para mim, ou muitas vezes eu queria para os meus, né? Em detrimento do outro. Como a gente está vivendo, a gente começou a conversar sobre a questão da pandemia, e é exatamente isso, porque são muitas pessoas fazendo escolhas que interessam a elas, não ao todo, não ao grupo, né? Por isso estamos vivendo, né, nessa consequência muito triste, nesses problemas muito tristes, porque muitos não estão entendendo que se a gente não se unir num só pensamento e não pensar no outro, não vamos sair dessa situação. Vamos ficar nessa situação que vai ter uma hora que vai ter que dar uma parada. Teremos que despertar para isso. Nós começamos a falar exatamente sobre o tema, né, antes da gente dar início ao nosso estudo, que nos remete a isso. Quer dizer, olha quantas semeaduras estão sendo feitas aqui e, ao chegar do outro lado, vai ter que ter a colheita. Né? Quantas? Posso falar assim, mas eu nem sabia. Olha, eu saí uma vez só de máscara, ou então eu burlei uma vez só lá, eu usei um CPF falso, sei lá o que, aquela coisa toda, mas não é. O que eu faço repercute em qualquer lugar. E aí, eu me lembro que tem um dizer mais ou menos assim, que o bater da asa de uma borboleta do outro lado do mundo repercute do lado de cá. E é exatamente isso, o que a gente já está vendo. Já, acho que nos Estados Unidos, já encontraram uma variante daqui do Brasil. Olha só, já encontraram. Então, é o quê? Vamos parar? Vamos parar. Vai parar tudo? Vai parar tudo. Então, por quê? O que eu faço aqui vai repercutir lá, vai bater lá também, né? Me parece até que em Miami, se eu não me engano, Miami vai fechar tudo. Praia, tudo, aquela coisa toda, para tentar, né, também conter isso daí. Porque ainda é do humano, ele acha assim. Por exemplo, eu fiquei estarrecida de ver, né, lendo a notícia, que as praias estavam praticamente desertas. Aí as pessoas foram para as trilhas e cachoeiras. Olha como é que o ser humano ele ainda não, a muitos ainda falta, sabe, trabalhar mesmo, dele sentir, ele observar, tá, tudo bem, eu não tenho direito de me divertir. Não, você tem nós temos todo o direito de nos divertirmos. O meu direito vai até onde começa o direito do outro.
E é o que ele está falando aqui, né? Não há favoritismo, não, o favoritismo não existe para o governo universal. A infinita sabedoria somente nos assinala através de lei. Eu feri uma lei, tem consequências. Ponto. É só isso. O que os 10 mandamentos diz? Honrar pai e mãe, não cometer adultério, não matarás, ponto. Tudo tem ponto. Ele não fala assim, não matarás, vamos dizer, só o seu povo. Não, é todos. Porque hoje, o que nós estamos vivendo é uma coisa de humanidade. Eu não vou prejudicar só a minha cidade, eu não vou prejudicar só a minha família, eu não vou prejudicar só a minha nação, eu vou prejudicar o planeta. Quando eu jogo um papel no chão, eu não estou prejudicando o que está lá fora, eu estou prejudicando a todos. É tão assim que eu vi uma foto, certa vez, de tipo um pelicano com uma máscara no bico. Olha aonde chega a consciência humana ou a inconsciência humana. Um pelicano com uma máscara no bico, amarrado no bico. Estava no bico porque, no mínimo, alguém pegou e jogou. Né? E como o André Trigueiro fala, não existe fora no nosso planeta. Não existe fora. Né? Ele fala muito isso. Né? Às vezes a gente fala assim, vou jogar o lixo fora. Ele falou, não existe fora no planeta. Nós vivemos no planeta. Né? Aí continua. Rosângela, Oi, fala, Alberto. percebe assim que tem alguns irmãos que estão assim mais esclarecidos, têm uma maior consciência, já tenta ter uma relação com o meio ambiente, uma relação de respeito ao próximo já maior, já busca um caminho mais consciente. Já tem outros que é a cegueira absoluta, está nas trevas, e que tu vê que são tantas aberrações que tu, meu Deus, caramba. Então, a gente está num divisor de água, é como se fosse mesmo a separação do joio e do trigo. Quem seguir no caminho certo vai ter esse semear. Quem não seguir o caminho certo não vai poder semear e vai ser ranger de dente, entendeu? E vai para o planeta fim, né, Alberto? A gente sabe disso. Nós estamos vivendo um momento em que o planeta, né, que já vem há muito tempo vivendo esse momento de regeneração. Então, se você não se adapta às condições que o planeta está nessa modificação, nessa transformação, você vai para um planeta em que é normal você jogar a máscara no lixo, no mar, jogar vamos dizer, a parte de esgoto no rio. Então, a gente vai viver num planeta assim, porque ainda ele só se adapta a esse tipo de coisa. Né? Ainda viver naquele mundinho dele. Né? Está num primarismo muito grande. Sim. Né? E aí você vê que o comportamento, a gente tem que estar muito atento, porque o comportamento do que quem ainda não tem tomada de consciência, quem vive nessa cegueira, nos atinge, porque essa pandemia, a proliferação do vírus é maior por causa de ter irmãos que não perceberam o devido proceder de respeitar, de se isolar, de usar a máscara. Então, a gente está num mundo que a gente está mergulhado dentro desse caldeirão, que mesmo a gente fazendo o nosso, nós somos afetados por esses que não fazem. Entendeu? Então, a gente tem que saber ter muito equilíbrio. Você falou a palavra exata, equilíbrio. Né? A palavra exata é equilíbrio, porque, de alguma forma, a gente pode lembrar aquela frase de Jesus, que venha o escândalo, mas ai da mão por quem venha o escândalo. O escândalo é necessário, ele virá, mas ai da mão por quem venha o escândalo. Quer dizer, se muitos de nós estamos vivendo nesse caldeirão, também, com toda certeza, também estamos expurgando as nossas dificuldades, né? Todo momento está sendo propício para isso, a própria espiritualidade, com certeza. Não vamos pensar assim, Deus mandou, mas eu não vejo assim que Deus mandou o vírus, não. Né?
um momento em que esse vírus aqui está, lógico. A gente também não vai ser inocente de não pensar. É com a permissão divina? Com toda certeza. Com toda certeza. Há permissão. Se não, é como Jesus, quando fala para Jesus, diz assim, desça da cruz, não sei o quê, se salve a si mesmo, ele diz assim, se ele tivesse que se salvar, os anjos dele não deixariam ele nem ser crucificado. Mas é com a permissão? Claro que é com a permissão divina. Evidentemente que é. Agora, como eu vou enfrentar essa dificuldade e de que forma eu vou sair dessa dificuldade, aí já é conosco. Como é que você vai reencarnar no ano tal, assim, você vai passar por isso, vai passar por uma grande pandemia, tal. Ponto, vai acontecer isso. Agora, como eu vou semear nesse processo? Com equilíbrio ou com desequilíbrio? Com desespero ou com, sabe, não estou nem aí, não é o meu, não estou nem aí. Porque é o que a gente vê em várias situações. É como se as pessoas... E é interessante que eu estou falando para vocês que eu estou terminando de ler o livro A Bailarina, sobre a gripe espanhola. A mesma coisa, o mesmo negacionismo, as mesmas atitudes, as mesmas politicagens, a mesma coisa. É uma coisa assim, incrível, como em 100 e poucos anos a sociedade nossa mudou pouco. Mudou muita coisa, tal, aquela coisa toda, mas mudou pouco. Na época que era para ter a vacina contra a varíola, as pessoas não queriam. Como hoje tem muita gente que já falou para mim, eu não vou me vacinar. É um direito que a pessoa tem. Entende? Talvez nós, nesses 100 e poucos anos, tenhamos mudado na inteligência, no avanço tecnológico, mas o moral... O moral ainda está a desejar. O moral ainda está a desejar, né? Aí aqui, vamos lá. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior, e há outros que se encaminham voluntariamente para o inverno de angústias e trevas, em seguida a perda do corpo. Eu vou fazer agora uma coisa diferente. Lendo esse pedacinho aqui, eu gostaria que cada um de vocês colocasse o que vocês entenderam do que está sendo dito aqui. Tereza, vamos lá. Dentro do que você entendeu aqui, no que ele fala. Enquanto você lê aí e fala em grupo, eu vou dar aqui uma atenção aqui. Parou agora. Parou agora é ótimo, né? Dando bronca no cachorro. Tá igual a mim. Vamos ver novamente para eu pegar de novo, que eu estava meio que pensando alto. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera do trabalho pacífico na esfera superior. É o que a gente estava falando sábado. Tudo que se faz na vida, encarnado ou desencarnado, tem a nossa consequência, né? Tem o nosso objetivo. Por exemplo, tem a nossa missão, né? Tem o nosso trabalho. Por quê? A gente estamos aqui trabalhando, né? Tentando fazer estudo, tentando mudar as nossas orientações psicológicas, morais. Estamos aqui tentando entendimento, traçando o entendimento. Por quê? Porque a gente sabe que precisa trabalhar para o progresso. Então, isso já vai dentro de nós, pelo que eu entendo. Isso já vai dentro de nós, é o nosso acréscimo de experiência, né? E essa bendita primavera do trabalho pacífico na esfera superior. Gente, eu achei isso aqui lindo, porque o que a gente está trabalhando aqui é nosso, somos nós, o espírito, que vamos desencarnar, que vamos terminar
vamos continuar da onde paramos. Não é verdade? O Bittencourt estava aqui agora falando, nas páginas anteriores, aqui falando com o Jacó a respeito disso, que somos frutos de nossa sementeira. Aí ele diz assim, não te detenhas na aflição vazia. Por quê? Porque o Jacó é aquele cara que ele trabalhou muito na terra, né? Mas aí ele trabalhou muito pegado à materialidade. Aí ele diz assim para ele, regressaremos à escola da aplicação na carne distante e faz-se preciso amealhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. Ou seja, é o tal do feedback, né? Porque aí a gente vai, faz o nosso trabalho aqui, acumulou aquilo que a gente tem para o bem ou para o mal, né? Mas vamos fazer em relação a essa bendita primavera de trabalho, né? E vamos nós, desencarnamos, levamos a consciência que temos aqui agora, né? Somos pacíficos, somos perseverantes, somos irrequietos, somos egoístas, a gente vai levar a consciência que a gente tem agora. E ao despertar lá, né, na outra dimensão, somos o mesmo, temos ou não a consciência. Então, se trabalharmos agora, o tempo é agora, né? O tempo é agora. Trabalhando agora, fazendo campanhas, né, de trabalho positivo, aquela coisa toda, vamos ter uma condição melhor de trabalhar em qualquer um dos ministérios, segundo a dona Laura em nosso lar, né? Aumentando aí a nossa capacidade de experiência, nossa capacidade energética de trabalho, pelo menos é o que isso tem esses 2 livros têm me dado esse tipo de entendimento. E aí ele continua aqui, deixa eu ver o finalzinho. Trabalho pacífico na esfera superior, e há outros que se encaminham voluntariamente, porque escolhem, para um inverno de angústias e trevas, em seguida a perda do corpo. São as perturbações naturais dos espíritos que desencarnam ainda sem um trabalho consciencial, de modificação da consciência, de modificação da... A gente, provavelmente, já fomos e já voltamos no umbral 500 mil vezes, né? Porque somos hoje o melhor de nós, não é verdade? Então, se somos hoje o melhor de nós e a gente detecta em nós, assim, um grande revalar de atitudes, às vezes, que a gente teria que ter tomado e não tomou, mas a consciência que é importante. Então, a gente tem que trabalhar realmente, essa coisa como diz, né? Orar e vigiar. A gente tem que ampliar a consciência, né? Pelo menos foi isso que eu entendi aqui nesse pedacinho. Deixa eu parar de falar também, que é só um parágrafo. Aí me fez lembrar o que você falou, trouxe para a gente aqui de nosso lar, né? Alguns que passam na... Como é que é? Como é que você trouxe? Passa na regeneração, quando vem para cá, quando vem reencarnar, que já passaram. Quem trabalhou, quem teve capacidade de trabalhar no Ministério da Regeneração, vem do auxílio, vem naquele tipo de pessoa que é assim, mais paciente, uma pessoa que tem mais capacidade de lidar com as situações difíceis, né? É mais calma. Aquele que trabalhou mais no Ministério da Comunicação, de ministérios que trabalham mais com ciência, eles vêm mais capacitados a fazer trabalhos mais ligados à intelectualidade. Então, é o que foi a dona Laura comentou no sábado, né? no capítulo 20 do Bônus Hora, né? No capítulo de 22, que ela diz isso, que quanto mais, dependendo do lugar em que você, espírito, desenvolve mais
a sua capacidade, mais trabalhos, você vai formar o seu espírito com mais esse tipo de experiência, para que, numa outra reencarnação, que quando estamos lá, estamos nos preparando para voltar, precisamos cumprir as nossas dívidas aqui, os reajustes são aqui, lá somos capacitados pelo tudo que a gente tem lido até agora, foi o que eu compreendi, né? E trabalhamos sempre, o trabalho é lei, a lei do trabalho, ela é igual, assim como, né, a lei do progresso, uma decorre da outra. Se não há trabalho, não há progresso, né? Essa foi uma colocação da aquisição do bônus aura. Estou até com o papelzinho aqui na mesa, que eu estava fazendo o capítulo 23 aqui para descansar, sabe? Ah, que bom! Que bom! Por Aí isso ela que a diz gente... assim, aquisições, né? Aquisições da alma, né? Para melhor capacitação de uma próxima reencarnação. Lei do trabalho igual à lei do progresso, né? Eu estou até aqui estou aqui até rabiscando alguma coisa aqui. Mas então é isso. Tá Isso bom. aí, né? A gente vê que há tanto a situação no plano espiritual quanto a situação aqui no plano terrestre que nós estamos, né? Marisa, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Marisa? Não, eu acho que isso é o resumo daquilo que nós estávamos falando. Nós estamos diante dessa pandemia, nós estamos com uma atitude de buscar um entendimento maior, de buscar uma solidariedade, de fazer oração, enquanto esses outros estão na praia, quer dizer, eles estão se capacitando para chegar, quando desencarnarem, encontrar que é a angústia, fala aqui, angústias e trevas, porque o entendimento está sendo nenhum e a busca de uma vida melhor, do entendimento, né? Realmente não estamos fazendo isso. O imediatismo do materialismo, né? Eu quero passear, paciência, eu vou passear e pronto. E aí? Vê como é interessante, né? Como o tema, a gente começou falando assim, como que até aleatoriamente, mas acabou a gente está como que introduzindo o tema dentro do nosso estudo mesmo. Esse para o inverno de angústias e trevas, que é a semeadura aqui, vai ser essa colheita lá, né? Eliane, alguma colocação a mais? Não, só esse desinteresse pelo bem do outro, pelo direito do outro, ele vai chegar lá da mesma forma, né? E aí as consequências virão, não é isso? Certamente. Eliane? Oi, eu digo o seguinte, trocando em miúdos, fazer o bem sempre, que a nossa evolução é de todos os dias, não importa como. Basta apenas, cada dia, viver melhor, porque a nossa caixa preta irá com a gente e volta com a gente. Então, o que nós colocamos aqui na nossa caixa preta, nós vamos com ela para lá, né? Pegou pesado, hein? Caixa preta, caramba! Oh, meu Deus, eu queria ser a caixa preta, você agora botou na minha cabeça a caixa preta. E ela isso agora. O arquivo só vai aumentando. Verdade, né? Ana Werneck. Eu acho que sobre essa parte, né, dos espíritos que trabalham, tem o objetivo de se melhorar e auxiliar aqueles que estão ao redor, ou seja de que maneira for, acho que está tudo bem explicado, elas explicaram bem. O que eu achei muito interessante aqui é quando ele diz que se encaminham voluntariamente, porque existem aqueles espíritos que a gente sabe que a ignorância é tão grande que eles não têm nem noção das besteiras que fazem. Tem uma pequena noção, mas não... E tem esses que sabem, têm conhecimento,
né? Já tem um esclarecimento e mesmo assim, quer dizer, se encaminham voluntariamente para esse outro lado. É verdade, né? Ignorando. Não é que ignoram realmente as coisas, que não têm acesso, né, a determinadas informações. São esses que têm, é o que a gente vê. Não é? É gente de classe média, classe alta, que tem cultura, que tem acesso a tudo, e se junta mesmo em festa, e faz festa de casamento, e vai por aí afora. E não está nem se preocupando. Ah, tem distanciamento. Ora, pelo amor de Deus, como é que numa festa de casamento você vai fazer distanciamento? Tenha paciência. Distanciar mesmo, você levanta e se junta com os outros. É complicado, né? Então, Com certeza. eu achei interessante isso, voluntariamente. Ana Brito, alguma colocação? Eu achei bem bonitinho quando ele fala da primavera, né? Aí a gente vê, quando a gente está na primavera, né? Assim, da idade, não é? É alegria, é aquele contentamento, entendeu? Aí eu achei interessante que o trabalho vai ser um trabalho mais, vamos dizer assim, um trabalho mais tranquilo, de felicidade. E aqueles que vão passar pelo inverno, o inverno é frio, né? A gente sofre, dói no corpo, né? Imagina, aqui não, aqui nós não temos esse inverno, né? Mas estou dizendo lá fora. Diz que o frio dói nos ossos, dói, é profundo, entendeu? Então é isso, aí vai depender do que, como a gente quer, né? Quer passar pela primavera ou ir para o inverno? Então, é escolha, né? É escolha. É uma analogia bacana que ele faz aqui, né? Alberto. Olha, pessoal, o que me chamou a atenção, essas duas palavras, trabalho pacífico. Então, para você ter um trabalho pacífico na espiritualidade, é preciso você exercitar essa atitude pacífica, né? Atitude de paz, atitude de caridade. São vários fatores, a benevolência, a brandura, a ternura. É óbvio que tem situações, às vezes, que você não exercita na plenitude isso tudo, mas a gente está sempre se esforçando em buscar esse caminho. E se nós semearmos dessa forma, vamos ter a possibilidade de um trabalho pacífico. E é interessante, né, que até mesmo aquele que vai para o inverno, para as angústias, para as trevas, a gente precisa também amparar. A mesa mediúnica é o quê? É receber aqueles que não exercitaram a sua vida plenamente na semeadura. É socorrer quem está nas trevas, na angústia, na dificuldade, na pátria espiritual. Então, você vê que mesmo aquele que está equivocado, Jesus pede, solicita de nós o entendimento, a compreensão, a tolerância. Então, você vê como é que a ciência da vida é difícil, né? São várias facetas, vários ângulos que você tem que estar atento para você chegar a esse ponto de ir para a primavera. Então, estar muito atento, buscando sempre o autoconhecimento. A gente sempre bate nessa tecla, né? Uma coisa que eu digo de coração para vocês, o nosso estudo de sábado tomou um tom, né, num determinado momento lá do bate-papo, um tom que depois eu fiquei incomodado, sabia? Falei, nossa, caramba, ficou uma coisa assim. Eu não me coloquei em conflito com ninguém, mas aquele tom de um pensa de uma forma, o outro pensa e assim, como é que se diz, defesa de seus pontos de vista, ficou tão assim contundente. Aí depois eu falei, caramba, isso não é legal, isso não é por aí que a coisa passa, né? Porque
não é legal. Então, eu fiquei assim meio incomodado, juro. Depois do estudo, eu falei, ai, caramba. É óbvio que a gente estava tentando chegar a um entendimento de um tema, mas as coisas tomaram um rumo assim, de um dar um ponto, o outro dar o outro, e ficou aquele, né, aqueles pontos de vista tão assim. Então, isso me incomodou. Eu falei, caramba, não é por aí. Né? Eu acho que a gente tem que ter o feeling do momento. Quando eu pedi a palavra a você, né? Não, peraí, Rosane, deixa eu acabar, que a gente fica ansioso em querer dar uma ideia, mas antes eu falei, poxa, eu devia ter deixado a Rosângela falar e me calar, porque às vezes o silêncio é mais importante do que a palavra. E a gente, às vezes, no afã de querer colocar uma ideia que possa... Então, isso tudo é um exercício para a gente tudo. Então, isso tudo está dentro da semeadura. Essa forma de exercitar as coisas está dentro da nossa semeadura. Graças a Deus, nós ainda vamos lá e tentamos fazer essa reflexão. Poxa, me incomodou. Por quê? Qual o motivo? Né? Foi o estudo de ontem, né? Educação de sentimento, que a Márcia trouxe. Então, a gente sempre buscar não o porquê, né? O motivo, né? Porque senão fica muito no racional. É preciso. Então, você vê, gente, essa semeadura é tão complexa, mas a gente tem que fazer sempre o mínimo, o dever de casa, né? Porque ninguém sabe como vamos chegar do outro lado. O desenlace, só Deus sabe a nossa condição. Nós achamos que estamos assim o assado, mas na hora lá é que a gente vai ver, como tem no céu e inferno, no passamento, que diz que tem espíritos que, quando já no desenlace, o corpo está dando o último desligamento, ele já está tendo consciência como espírito, está vendo o desenlace dele. Tem outros que estão no desenlace totalmente adormecido. Então, que a gente possa buscar esse caminho. E aí, para onde que passa isso tudo? O amor, a cordialidade, a fraternidade, o lado pacífico do viver. Isso tudo é um exercício a cada dia. Tem dia que tu tenta ser pacífico e, no fim, tu dá uma escorregada e acaba sendo antipacífico. Então, aí, mas a gente tem a nossa consciência. Poxa, isso não pegou bem, não foi legal. Tem outros que fazem e nem tem consciência, mas quem está, cada um, seu cada um. Então, eu acho que esse trechinho que ele trouxe para a gente permitiu isso tudo, né? Essa reflexão. Que eu achei até... Me veio assim, eu falei assim, não, um trechinho que trouxe bastante reflexão. E com isso, tem o microfone aberto. Tá, retornando. E com isso, né, eu estou até... Depois eu passo até para vocês, se alguém se interessar, né? Eu estou lendo um livro chamado Comunicação Verbal Não Violenta. Muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí é do Marshall... Comunicação o quê? Verbal não violenta. Comunicação verbal não violenta. E é muito interessante, porque são casos que ele coloca, né? Por exemplo, pergunta assim, mas, exemplo, Alberto, mas o que te incomodou? Aí, Alberto, não, é porque todos falaram ao mesmo tempo, tal. Não, mas eu quero saber você. Aí, ele faz essa análise, então ele vai fazendo com que a gente comece a refletir, a gente ouvir aquela pergunta e trazer para nós, né? Ele falou assim, olha, eu não quero saber como o grupo agiu, eu quero saber você, Alberto, o que o Alberto incomodou dentro do Alberto. Não, é porque fulano falou isso, falou aquilo. Não é isso. Quer dizer, então ele vai... olha, eu vou passar para vocês depois, muito interessante, tem no Kindle, se alguém quiser baixar, quiser ler, essa comunicação verbal não violenta. É exatamente porque, às vezes, a gente dá uma resposta e a gente não percebe que naquela resposta a gente usou um pouco da nossa agressividade. Como você responder sem usar essa agressividade? Que é, né?
É porque eu quero. Dependendo, às vezes a gente até assusta. Nossa, eu fiz uma pergunta a ela, mas de repente, quando ela falou aquilo porque eu quero, porque a pessoa não soube dar essa resposta. E isso que você levantou é muito interessante e é importante, porque dentro do que a gente. Isso é para que a gente comece a escutando a sua colocação, de tantos outros companheiros, alinhavar isso daí. A gente vai ter o quê? Vamos ouvir e vamos conversar. Se colocar, é isso, é aquilo, é dessa forma. Não, eu entendi dessa forma, porque senão não há comunicação. Quando todos falam ao mesmo tempo, não há comunicação. De jeito nenhum. E muitas vezes a gente trava, a gente se incomoda, mas aí a gente tem que o quê? Aquilo que você falou. É baixar um pouco, eu vou ouvir, então, eu gostaria de colocar isso. Porque aqui nós estamos, estudo é isso. A gente não vai ter, nós não vamos ter assim, é a minha verdade, a verdade da Ana Werneck, não. Nós estamos estudando uma obra psicografada, né? E aqui eles traz, por exemplo, praticamente eu vou ver, de repente, eu vou parar nesse item, porque os demais eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero fazer com que cada um lê e reflete. Olha, eu entendi isso. Porque até então eu estou fazendo, porque a cada vez vem muita coisa na minha cabeça, né? Eu vou fazendo, eu vou colocando, fazendo as minhas colocações. Mas se eu estou estudando em grupo, porque eu estou estudando, eu tenho que ouvir o grupo. Eu tenho que ouvir o que cada um entendeu. Porque às vezes pode ter alguém que fala assim, Rosângela, eu não entendi esse negócio de inverno, de primavera, ficou meio confuso na minha cabeça. Aí a gente, se é grupo, a gente discute, entre aspas, para tentar esclarecer. Se fosse uma palestra, eu falaria, vocês ficariam calados e boa noite a todos, acabou. Mas só que não é estudo de grupo. E aquela coisa, muitas vezes, é lógico que a gente sabe que nós estamos no aprendizado. Então, eu já escutei falar muito isso. Nós, espíritas, que estamos nesse aprendizado, muitas vezes a gente tem que tirar uma palavra fora disso. Eu acho que é isso. Não é achismo. Vamos refletir. Eu, particularmente, eu não entendi o que quis dizer isso daí. Ótimo, vamos ouvir. De repente, uma palavra que a Ana Brito fale, nossa, dá um estalo. Agora já consegui entender. Né? Como ele está colocando aqui. Por isso que eu parei nesse parágrafo. É aquela coisa assim, para nesse parágrafo e abre para saber a opinião de cada um, ou como cada um entendeu esse parágrafo. Porque ele é muito rico, gente. Ele fala uma coisa aqui, ele fala primavera, ele fala sobre trabalho pacífico, né? Ele fala sobre inverno, fala sobre angústia, fala sobre trevas, seguida a perda do corpo. Aí a gente fala, caramba, quer dizer que ao perder o corpo, olha as situações que eu vou vivenciar do outro lado. Aí trazendo para o nosso dia a dia. Caramba, então eu tenho que começar a trabalhar todas essas coisas daqui para lá. Não adianta eu resolver trabalhar só lá. Porque eu já trabalhei alguma coisa lá e trouxe para cá. Conforme diz no livro Nosso Lar. Vamos dizer, se eu sou uma pessoa que trabalho com... uma pessoa assim, por exemplo, eu trabalho na área social, eu sou muito assim, como que despojada de bens, essa coisa toda. Algumas coisas eu já trabalhei lá e já trouxe para cá. Agora eu tenho que... Porque ele está dizendo que tem uma semeadura que é feita aqui, mas que a colheita é lá. Olha só que interessante. Semeadura que é feita aqui e a colheita é lá. Que até então a gente, não sei, vocês, eu particularmente, eu vinha na minha cabeça o seguinte, aqui é colheita, aqui é colheita. Eu não parava até esse dia, até esse momento, esse instante de estudo, para pensar o seguinte, Rosângela, o que você semeia aqui, você vai colher lá. Porque até então é o quê? Olha,
lei de causa e efeito, eu estou no karma, eu estou resgatando, tarari, tararau. Só que não só estou resgatando, eu também estou semeando. E aí eu vou colher aonde? Ah, vai ser na próxima reencarnação. Primeiro lá. Olha só. Aí, será que eu não vou estar entre essas que estão no inverno, na angústia, que voluntariamente eu vou para o inverno de angústias e trevas? Viu que coisa bacana que é? Quando a gente estuda assim, a gente para e começa a meditar palavra por palavra. Então... Agora, Rosângela, dando uma parte, parece que Alberto. É como se eu entendesse assim, me veio na cabeça agora como se fosse assim, estamos aqui, né, estamos estudando. A prova vai ser aonde? Lá, de tudo que nós aprendemos aqui, de tudo que nós fizemos aqui, lá. Chegando lá, vamos passar ou ainda vamos ter uma outra recuperaçãozinha, né? Aí vamos estudar lá e vai voltar de novo para cá, para de novo praticar aqui. Aí vamos lá de novo. E agora? Bom, melhorou porque essa notinha já não está vermelha, está um pouquinho azul. Não é mais ou menos isso? É o Enem espiritual, né? Vamos botar assim. Na palavra de hoje, Enem espiritual, né? E aí eu quero, nesse instante que a gente terminou, a colocação de cada um de vocês. Vamos lá, Alberto. Não, porque além do que ele diz, e você reforçou, de que essa colheita é lá, mas muita coisa que fazemos aqui também reverbera na nossa existência atual. Essa vida aqui. Pode ser que as consequências maiores sejam lá, porque como espírito, você está sem o corpo, então a proporção das coisas sejam maiores. Se você for pacífico, você vai ter muito mais chance de exercitar essa atitude pacífica que você teve. Se não foi, então, mas aqui também a gente sofre os equívocos, o mal agir que também a gente praticou. Às vezes é nessa ou óbvio, depois do desenlace, na outra vida. Eu peguei isso também, eu fiz essa reflexão, entendeu? Porque lembra que no Evangelho tem as causas atuais das aflições? As causas atuais das aflições são maiores aqui, e a gente cometeu aqui, entendeu? Tem as causas anteriores das aflições e tem as causas atuais das aflições e tem a justiça das aflições. Muitas vezes nós estamos muito mais nas causas atuais do que nas anteriores, dependendo até, né? Vamos dizer, na nossa juventude, como é que a gente foi, que não sei o quê, bababá. Muitas vezes são causas atuais que a gente não soube utilizar corretamente a nossa reencarnação. Então, o próprio Evangelho fala, as causas atuais são bem maiores do que as causas anteriores. Quer dizer, às vezes eu falo assim, foi o meu passado. Às vezes é o meu passado daqui. Eu já encarnado aqui. Né? Eu lembro que você falou ontem, acho que foi para a Márcia, né, que você era uma pessoa reativa, que você era isso, aquilo, você botou um monte de coisa. Então, daqui, olha só, hoje, aí até você falou assim, hoje, daquela, né, respirada fundo, para um pouquinho, né? Mas quantos de nós fomos muito reativos já aqui nessa atual existência, né? Que a maturidade já nos ajuda, graças a Deus. Tem outros jovens que às vezes passam, que é uma maravilha, mas talvez para muitos de nós tenhamos tido uma infância, uma juventude assim meia, né? Eu só não fui mais política porque eu tinha 12 anos, que eu com 12 anos eu queria ir, na época da ditadura, ir para presidente Vargas. Filha de militar, meu pai falou, o quê? Só faltou falar assim a linguagem de hoje. Oi? Tá falando o quê? Eu cheguei em casa, pai, eu vou, vai ter passeata, tal, aquela coisa toda. Eu com 12 anos.
Olha só a cabeça, né? Imagine se eu fosse mais velha, né? Quer dizer, tudo é no momento exato, tudo é no momento exato, né? Então, algumas coisas que eu angariei foi nessa atualidade mesmo, nessa minha vida atual. Com certeza, muitas coisas, né? Tem algumas coisas do passado, tipo lá da França, mas deixa para lá. Depois a gente conversa, que eu não posso falar da França, que eu lembro logo dos bailes. Eu não lembro de outra coisa. Baile ou da Revolução? Aqueles bufantes, aqueles vestidos que nem aguentavam, e fora que eu não devia tomar banho quase algumas semanas. Mas tudo bem, Alberto? Posso passar para outra? Vamos lá então, Marisa. É o seguinte, até me reportar ao que o Alberto colocou sobre a questão do sábado. Eu realmente, no momento que você perguntou se eu tinha alguma coisa a falar, eu não disse nada, porque eu vi que nós estávamos discutindo tanto quanto a bônus hora, que o que eu sei, que eu tenho visto, só em nosso lar que aparece bônus hora, em nenhum outro lugar. Aí eu comecei a me perguntar, será que nós vamos ter condição de ir para nosso lar? Ou que outra colônia nós vamos? Né? Será que teremos essa condição? Então, a gente estava assim, uma coisa assim muito, né, uma discussão assim forte, ou alguma coisa que talvez, infelizmente, não aconteça com a gente não tem a condição de ir para lá. Com certeza, Entendeu? né? Porque a gente acha que está no bom caminho. Eu tenho dito que eu não tenho medo de morrer, mas eu acho que o que nos assusta é quando nós vamos estar de frente a nós mesmos, né? Por mais que a gente busque, tem sempre alguma coisa, né, que fica aí, né, como o baile lá no fundinho guardado, que você não sabe como você vai reagir, né? É verdade. Mas é isso. É isso aí. Ana Werneck. Eu acho que vocês já falaram tudo praticamente, né? Com relação a isso. Eu acho que esse trabalho que a gente se prepara é também não só para treinar a nossa passividade aqui, mas é para chegar lá já pacificado, que é o ideal, seria a primavera, né? Que é o ideal. Então, acho que isso tudo é um treinamento que a gente está fazendo, está tentando, procurando. Vai sempre faltar alguma coisa, né? A gente não vai conseguir fechar tudo. Mas a gente vai indo e vai tentando. O que melhorar já está bom, né? Isso aí. Eliane? Não? Tereza? Já falei, tá de bom tamanho. Depois da caixa preta, você me matou nessa. Oh, Deus. Não, eu só queria colocar aqui para o Alberto, é que ele está no meio de muita mulher, sabe? E mulher é assim mesmo. Mulher discute por tudo, até pela cor do batom. Liga não se constranja por isso, entendeu? Porque todo mundo quer ter razão. O batom é vermelho, mas o meu vermelho é mais roxo, o meu vermelho é mais vermelho, entendeu? É assim mesmo, isso é um perfil feminino, entendeu? Cada uma quer ter mais uma... Isso é um perfil feminino que a gente tem que vencer, eu sei disso, porque a gente quer ficar na primavera. Muitas vezes estamos no inverno com essas futilidades todas, entendeu? Mas a mulher, de modo geral, é muito tagarela mesmo, tá? Mas quando você tiver uma angústia assim, que incomode, você fala assim, peraí, estou incomodado com isso aqui. Eu não estou brigando, eu não quero que vocês entendam que eu estou com a razão. Porque o que acontece? A mulherada acha que cada uma tem razão. É assim mesmo. É assim mesmo. Isso é coisa de mulher mesmo. E no final das contas, acabou aquilo, tá tudo no mesmo jeito. O batom é vermelho mesmo, tá? Acabou a história, o batom é vermelho mesmo. Mas na hora, cada um tem um brilho melhor, um negócio diferente. Mas a coisa é assim, sanável, entendeu? Então, fique confortável.
para você se colocar, tipo, na hora. Se coloca na hora, cai o povo, opa, vamos diminuir aqui, vamos acalmar os hormônios femininos aqui para deixar o pobre do Alberto falar também, senão ele não consegue se colocar. E, aliás, o nosso trabalho é esse mesmo, é essa colocação, né, de entendimentos, de conhecimentos, que a gente vai sedimentando através dos papos. Porque aqui nós somos de uma informalidade enorme. Nós não tem nenhum catedrático, que não tem ninguém com intenção de levantar teses e nem está certo ou está errado. Né? Geralmente está errado, não está certo. Né? Então, é assim mesmo. Fique confortável, tá? Não se assuste. Mas esse é o nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente faz coisas aqui que a gente já começa a ser cobrado aqui mesmo. Não precisa deixar para ser cobrado lá do outro lado, não. Tu já vai sendo cobrado já, até porque aí nessa questão tu já chega um pouquinho melhor lá, porque já foi um pouquinho cobrado aqui, entendeu? A dívida não foi direto para o SPC, ficou parcelada, então tu vai pagando um pouco aqui, depois tu vai pagando lá, porque na verdade tu tem que reajustar, né? O reajuste é certo, não tem como não reajustar. É isso aí. Ana Brito. Eu achei interessante o nosso estudo de hoje, que hoje de manhã eu fiz o evangelho com um grupo, né? Aí falando, né, do evangelho, nós fomos lá na Gênesis para falar da reencarnação, entendeu? E eu cheguei na hora eu estava com uns problemas aqui em casa, eu só cheguei quase no final para fazer a prece. Mas aí, a reencarnação, Kardec está aqui falando que tudo que nós aprendemos, a gente sabe, né, que a gente não esquece, que nada fica perdido, que fica acumulado, e que nós não somos novos, não é? As amizades, a parentela, são coisas que nós já estivemos junto no passado e estamos hoje retornando. Porque se fosse Deus fazer um mais sábio e o outro menos, como é que seria esse Deus, né? Não seria misericordioso, né? De dar muito para um e pouco para outro. Entendeu? Então, é mesmo a vivência do espírito. Aí a gente viu, né? Eu achei interessante. Então, é isso. A primavera, o inverno, né? São coisas nossas mesmo, né? Que nós fazemos aqui, a gente não vai deixar aqui. A gente vê na mesa mediúnica. Os irmãos que chegam chorando, triste, sofrido. Por quê? É uma lição para a gente, né, que está. Porque ele está passando isso, você vai querer passar também por isso? Vai querer chegar na mesa sofrendo, pedindo socorro? Ou vai chegar lá na primavera trabalhando, ajudando, né? Que vamos dizer assim, é o que nós viemos fazer, né? Para a gente se aprimorar e servir ao Pai, né? Mas muitas vezes a gente esquece, né? A gente fica brincando, né? E não estuda, não faz, estuda, mas não faz. Então é aí, tá? Tá Só certo. isso que eu queria falar. Bom, Beijinho para todos nós. Foi muito bom, né, o estudo hoje. A gente porque acho que porque está começando a chegar no finalzinho do livro, eu estou vendo essas coisas, falei assim, não, vamos lá, vamos esticar, vamos conversar mais, né? Vamos falar mais. Nossa, hoje eu acho que eu bati o recorde. Não saí, acho que eu fui só até acho que um 7º parágrafo só. Sabe o que foi isso? Isso tudo fruto estava receptiva à inspiração. Pois né? Acho que foi bem positivo. Para mim, assim, foi muito, muito legal. E ouvir cada um, né? Ouvir a sua colocação deu acho que um impulso a mais da gente parar e falar assim, opa,
Vamos começar a trabalhar diferente. Queria que uma vez você, e eu já tive contato várias vezes, está dentro do Pentateuco, mas eu nunca guardo o título. Quando a gente fala, né, do arrependimento, expiação e reparação, aí é causas Não, o arrependimento, a expiação, a reparação está no código divino, no céu e inferno. Acho que é o item 27. Código divino. É. Tá. No céu e inferno. Que é o arrependimento, a reparação e a expiação. Eu acho que uma vez eu fiz um comentário sobre isso, mas aí tu deu um subtítulo. Está dentro desse capítulo, talvez, mas dentro de uma outra, não sei se é causas, não sei o que, morais. Leis morais? Eu acho que é alguma coisa, mas eu vou procurar lá no... Procura e depois passa para a gente. Código Divino, o capítulo... Código Penal Divino, Céu e Inferno. Eu acho que aí tem, ou é 16 ou 17, é porque eu estou sem ele aqui. É no Céu e Inferno, sim, Código Penal Divino. Penal, é. É alguma coisa assim. Então, ele é muito bom, muito. Essa parte é ótima. Para a gente o autor desse livro aí, Comunicação Verbal. Eu passo. Comunicação Verbal Não Violenta. Passo sim. Muito interessante. Olha, eu gostei mesmo. Assim, eu falei, gente, eu nunca tinha parado para realmente refletir no que ele estava colocando, né? E ali ele estava colocando até um exemplo bem rapidinho de um casal que há 12 anos ele tinha tirado a esposa dele, assim, que a esposa dele passou 2 vezes cheque sem fundo, e há 12 anos ele tirou tudo da mão dela. E aí ele vai trabalhar com esse casal. É muito legal. Você para e fala, nossa, olha só. Às vezes a gente fala uma coisa, não é aquilo que vamos dizer, né, como eu falei, aquele exemplo que eu citei para você. O que você está sentindo? Não, é porque a Ana Werneck, ela olhou para mim pela câmera, eu vi que ela não gostou do que eu falei. Não é o que a Ana Werneck fez. O que você está sentindo? Né? Quer dizer, aí se eu for mexer, eu falo assim, é o meu orgulho, porque a Ana Werneck, eu estava falando e ela olhou feio. Eu vi que ela olhou feio. Olha só, né? Então, como a gente muitas vezes modifica uma situação e a gente não vê a realidade dessa situação mesmo, né? É muito legal, muito legal mesmo. Ele é psicólogo? Ele é psicólogo. É um negócio, eu vou botar lá para vocês vão gostar. Marisa, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. 9h17, eu sempre passando do tempo. Oh, Deus! Chegar lá do outro lado, olha, você foi difícil, hein? Pelo amor de Deus, como passava do tempo. Mas é tão bom, não dá vontade de parar. Vamos lá, menina. Vamos lá, querida. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando a entender melhor o nosso caminho, o porquê estamos aqui e para onde vamos. E que diante de todos esses ensinamentos que recebemos, que possamos ouvir, aprender, sentir e praticar, que é o mais difícil, mas que com a ajuda da espiritualidade, vamos aos poucos subindo degrau a degrau na nossa evolução. E assim, reunidos nessa corrente de fé, vamos elevar nosso pensamento ao alto e pedir a misericórdia divina para todos esses irmãos equivocados, tanto aqueles que estão desencarnando e que não entendem, né, o que está acontecendo, quanto esses irmãos que estão burlando as leis e não pensando nos irmãos, não pensando nas dificuldades que as pessoas estão passando. Na realidade, são todos equivocados perante as leis divinas. Que eles possam receber essa misericórdia, essa compaixão, para que prossigam no seu caminho evolutivo. E que nós, grupo, possamos continuar
nessa harmonia, nessa alegria de estarmos juntos, pensando sempre no bem e no mais alto. Graças a Deus. Deixa eu só terminar aqui.